essa aproximação com Augusto Lima sobre o crédito sexto. Convocado, né? Convocado, isso. Porque tem a figura do convidado E do convocado. E do convocado, ele foi convocado. Os fatos, né? O Neto, o que é importante ter no contexto é que o Banco Master vai ser a questão, por exemplo, a discussão que vai fazer o grande embate nacional político, seja a nível de presidência, seja a nível de Estado, porque se montou uma ciranda financeira que é uma coisa de gênio, um bandido gênio, né? A capacidade que esse cara teve de fechar esse ciclo, sair do crédito sexta que foi criado aqui na Bahia, né? Privatizado no governo de Rui, levado para o Augusto Lima, que tornou-se sócio lá, eles nessa junção criou-se o Banco Master. Mas desde a sua origem, né, o banco é questionado, porque eles não tinham, digamos assim, o aprovo da elite financeira, mas ainda assim ele montou uma rede, seja no executivo, seja no judiciário e notadamente no Congresso, né? Agora a gente está vendo a Polícia Federal, não conseguiu ainda decodificar, certo? 30% dos celulares, extrair dados de 30% dos celulares do Vocaro. Quer dizer, é uma coisa assim, digamos assim, sobre o aspecto da grandeza, é uma coisa extraordinária, como esse cara conseguiu montar uma corrupção e infiltrar-se nas instituições de maior credibilidade no Brasil, que é o Banco Central. Tem nome, tem fama. O sistema financeiro brasileiro é considerado um dos melhores tecnologicamente do mundo. Isso tem que ser dito. E, de repente, esse cara conseguiu manipular, fazer como o diretor que fiscalizava aquela área específica de banco de gerenciamento tal, fez com que o cara passasse a não só a decidir, mas antes orientando, fazendo defesa administrativa dele. E chegou-se quase 60 bilhões, Alailton, na conta do Tesouro. De todos nós. Um bandido, um dos maiores, aliás, talvez o maior da história republicana. Não se tem um caso igual. E isso envolve, você está vendo aí, uma rede, não só a questão tecnicamente das verdades que estão sendo reveladas pela Polícia Federal, que são vazadas uma assim, outra não, agora que mistura as coisas, Neto. Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes está sendo acusado de troca de mensagens. E o próprio ministro ontem, o STF, soltou uma nota, a sua assessoria dele, dizendo que a voz não é dele. E aquele tipo de comunicação, né, por exemplo, telefone a telefone, não é dele. Então, se cria uma rede de fake, de interesse. Por exemplo, o cara que morreu, o tal de Sicário, que é uma outra coisa inexplicável, se suicidar dentro de uma cela da Polícia Federal. Está sendo protegida pelo Estado, ou sob a autoridade do Estado. Então, o cara se suicidou, mas ele comandava uma rede de coação, um grupo tecnicamente bem para coagir as pessoas, para fazer um trabalho sujo. Então, é uma coisa de gangues mesmo, de máfia italiana, como nunca se viu na história do Brasil, infelizmente. Mas ainda bem que, do outro lado, a gente tem hoje uma das melhores polícias, tecnicamente falando, que é a Polícia Federal, né? Eles estão conseguindo avançar extraordinariamente.